Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós vamos dar início a mais uma aula hoje que é sobre os recursos naturais do continente europeu, tá bom? Se vocês olharem na apostila de vocês, ela vai trazer Europa, Ásia e Oceania, tá? Mas a gente vai fazer por partes. Primeiro a Europa, depois vou fazer a Ásia e Oceania separado, tá bom? Para não confundir muito a cabeça de vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, sobre a importância dos recursos naturais para a Europa. Então, os recursos minerais e energéticos e florestais da Europa são muito importantes para a economia do continente e sua população. Primeira coisa que vocês precisam saber, que está lá na apostila de vocês, é que a Europa ela não é um continente rico em recursos minerais. Né? Você tem uma quantidade pequena, né? Uma quantidade diversa de recursos, mas em pequena quantidade. Tá bom? O carvão mineral ele é explorado principalmente na Ucrânia, na Grã-Bretanha, na Polônia, na Alemanha e na França, principalmente nas regiões do Vale do Rio Ruhr e na Alsácia e Lorena francesa. Então, observem no mapa ali, localizem onde está escrito carvão mineral, né, que é aquela bolinha cinza mais clarinha, e observem que a maior parte está nesses países que eu falei para vocês. Bom, para que serve isso daí? Para que serve o carvão mineral? Ele serve principalmente para as indústrias siderúrgicas e para as usinas que produzem energia elétrica. Tá bom? Já que né, a Europa ela demanda, né, para os seus 700 milhões de habitantes, ela demanda muita energia, principalmente no inverno, para aquecimento das casas. O ferro ele é um recurso abundante na Rússia, na Suécia, na França e na Alemanha. Observe que apareceu novamente a França e a Alemanha e a Rússia. Tá bom? O manganês presente na Rússia, na Ucrânia, na Romênia e na Hungria, e o mercúrio na Espanha, na Itália e na Rússia. Observem, tanto pelo mapa quanto pelo que eu falei para vocês, que é o que está escrito ali, que as regiões onde tem mais recursos minerais são as regiões norte da Europa e o leste europeu. Tá bom? Vamos para a próxima. O Vale do Rio Ruhr é um parque industrial de extrema importância quando o assunto é recursos minerais. Ele fica localizado na Alemanha. O Vale do Ruhr é a região mais industrializada do mundo. Lá existem indústrias siderúrgicas, eletrônicas, têxteis, automobilísticas, entre outras. Essas indústrias dependem dos recursos minerais presentes na região. A extração do carvão mineral do Vale do Rio Ruhr foi durante décadas o motor da economia alemã. Devido à concorrência do petróleo barato nos anos 50 e mais recentemente a preocupação com o meio ambiente, a extração do carvão foi reduzida. Inclusive, o carvão mineral foi motivo de conflitos entre a França e a Alemanha. Por quê? Porque bem na divisa desses dois países existem as maiores riquezas, as maiores reservas de carvão e de ferro também. Tá? Então ali eu coloquei uma imagem para vocês da Alemanha. Né? Então seu parque industrial se concentra no Vale do Reno-Ruhr, tá? Que é o rio Reno também é importante ali, devido a fatores como a proximidade das minas de carvão, dos rios Reno e Ruhr, do porto de Roterdã. As indústrias de destaque são automobilística e química farmacêutica. Tá bom? Vamos para frente. A Rússia. A Rússia é um caso específico. Então eu coloquei um mapa inteiro da Rússia, né, pegando tanto a parte europeia quanto asiática, mas observe que a parte europeia ela é muito importante, tá? Ela concentra a maior parte das indústrias ali, representadas por aquela mancha laranja, tá bom? E ali nas bolinhas e nas marquinhas, observe na legenda, estão principalmente os recursos minerais presentes na Rússia próximos à Europa. Observe aquelas linhas ali, aquelas linhas são os gasodutos. Então a Europa depende do gás que é produzido dentro da Rússia. Tá? Então, por muitas vezes a Rússia utiliza
dessa riqueza, né, para chantagear, digamos assim, né, a economia europeia, tornando dessa forma a Europa dependente da Rússia desse recurso. Tá? Bom, professor, mas aí é fácil, é só a Europa não comprar da Rússia. Sim, mas a Europa não tem combustível para manter-se aquecida durante o rigoroso inverno. Né? Então, a Rússia é um país que chama bastante atenção quando se trata de recursos minerais. Os recursos minerais da Rússia são grandes geradores de capitais, de riqueza, já que nem todo o país os possui em abundância. A Rússia e os recursos minerais. Então, a Rússia é o país que mais exporta gás natural e hidrocarbonetos no continente europeu. Tá? Então, a Rússia é o país que mais destina combustível fóssil para o continente europeu. Qual o papel da Revolução Industrial em tudo isso? Né? Se a gente já viu que os recursos são utilizados basicamente para as indústrias, a gente precisa entender o processo de Revolução Industrial. Tá? Então, a Inglaterra foi o principal país que participou da primeira revolução, não teve dificuldades para acesso a recursos, pois possuía em seu território lã, minério de carvão e ferro, porém teve que importar algodão dos Estados Unidos nesse período. Então, a primeira revolução industrial está muito ligada à indústria têxtil, né? A máquina a vapor, e a máquina a vapor funciona a partir da queima de carvão. Né? A Inglaterra se destacou nesse período pelo desenvolvimento da infraestrutura de ferrovias, então precisava de muito ferro, e ela já possuía dentro do seu território tanto carvão quanto ferro, por isso ela se destacou na primeira revolução industrial. E aí o que a gente precisa compreender também é que a energia, questão de fontes energéticas, a energia renovável é muito importante para a Europa, pois além de não prejudicar o meio ambiente, tira a dependência dos países europeus da Rússia. Então, para substituir essa dependência do carvão mineral russo, né, a Europa vem desenvolvendo formas renováveis de geração de energia. No século passado, alguns países europeus viviam exclusivamente da exportação de recursos minerais, mas devido à preocupação com o meio ambiente, o desenvolvimento de novas atividades que poderiam gerar riqueza, a exportação diminuiu na Europa, embora ainda seja uma atividade econômica de peso. E quais são as consequências econômicas do uso desses recursos minerais ou da presença deles? Então, alguns países europeus ali eu coloquei repetido, né, para vocês a informação, tá? Então, só reforçando que o fator principal neste caso foi a substituição, né, do uso desses recursos e até o desenvolvimento de uma indústria para que não precisasse depender tanto da disponibilidade dentro do seu território desses recursos. Então, por exemplo, eles desenvolvem a indústria automobilística compra matéria-prima dos países que produzem recursos minerais, por exemplo, como o Brasil, eles beneficiam o produto e reencaminham a peça já transformada para os países subdesenvolvidos e para suas indústrias. Tá bom? Bom, a questão do extrativismo na Europa. Outra atividade econômica importante é o extrativismo vegetal na Europa. Então, se vocês observarem ali nesse mapa de uso do solo do continente europeu, olhem lá no extrativismo vegetal, que é aquela verdinha com aquelas linhas. Tá? Toda a parte norte do continente europeu, ela realiza principalmente o extrativismo vegetal. Por que isso? Né? Então, nessa região produz-se os pinheiros, né, por conta da floresta boreal, a floresta, a taiga, né, ou a floresta de coníferas, que são aqueles pinheiros em formato de cone, semelhante aos pinos que nós temos aqui. Né? Então, essas florestas elas são derrubadas e depois são reflorestadas. Então, muitas empresas multinacionais do setor de papel e celulose, elas têm origem nessa região norte do continente europeu.
Noruega, Suécia, Finlândia, tá? Então essa é uma importante atividade econômica dessa região aí norte, tá? E isso gera divisas para esses países. Beleza? Agora, minha gente, nós vamos para as atividades. O que vocês vão fazer? Vão fazer o 1 e o 2 da página 33, vão fazer somente o 1 da página 37, e na página 38 vocês vão fazer a leitura daquele Saiba Mais, tá? Vocês vão fazer a leitura e vão fazer um resumo no caderno, que entre 10 e 15 linhas, tá bom? Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais.